Paz e graça para você ligado no blog, muito obrigado pelo seu apoio e agradeço também se você se inscrever no nosso canal, porque assim você recebe todas as notificações para cada vídeo novo que tiver. Se está sendo útil para você, e eu espero que esteja, faça isso, tá bom? Além de dar a tua curtida, o teu like lá, como falam por aí. Hoje eu quero conversar a respeito da utilidade das discussões a respeito sobre as questões doutrinárias que nós examinamos, as tais 5 maiores mentiras do inferno, né? Que são os 5 pontos do calvinismo e que não são mentiras, muito menos elaboradas pelo inferno. Você pode analisar todos os vídeos que nós fizemos, foram mais do que 5, e haverá outros, né, em resposta às dúvidas que estão sendo postadas pelos telespectadores e telespectadoras. Mas o que eu queria hoje conversar com você é o seguinte: talvez você esteja perguntando, para que serve isso? Se eu não sou teólogo, né, eu não quero nem ser calvinista, nem arminiano, como é que eu faço? Para que serve essas coisas? É só para dividir o corpo de Cristo? Não. Essa discussão doutrinária, assim como a boa parte das discussões doutrinárias, tem uma finalidade, tem uma utilidade. A primeira delas, eu vou dizer para você como é que eu encaro isso. Essa é minha experiência com Deus, depois aí de décadas estudando e servindo ao Senhor. Primeiro, a gente percebe que tanto calvinistas quanto arminianos têm base bíblica para pensar o que pensam. Não em tudo, mas na maior parte. Nenhum deles é herege, né? Nenhum deles está contra a Bíblia, nenhum deles está destruindo a imagem de Deus, muito pelo contrário. Tanto calvinistas quanto arminianos estão se espelhando e buscando na palavra compreender a Deus. Segunda coisa, é a segunda conclusão e talvez a mais importante de todas. Compreender a Deus significa aceitar humildemente que nós jamais conseguiremos compreender a Deus. Veja que o verbo compreender não significa entender apenas, significa colocar dentro, né? A medida do armário compreende 2,5 metros, a gente poderia falar assim, pois Deus não cabe nas nossas medidas, jamais compreenderemos a mente do Senhor. A nossa lógica é aristotélica, e Deus não tem lógica aristotélica. Os pensamentos dele, diz a palavra, não são os nossos pensamentos, nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus é infinito. Por que ele criou todas as galáxias e um universo monstruoso? Falei no último vídeo sobre o tamanho de uma estrela. Não é 50 milhões maior que o Sol, não. São só 5 milhões maior do que o Sol, mas 5 milhões maior do que o Sol já é um negócio... Para que Deus criou um astro desse tamanho? Para mostrar que ele é infinito e não cabe no nosso pensamento. Portanto, a grandeza e a majestade de Deus também se expressam nas doutrinas, na medida em que a Bíblia ensina os dois sistemas. Essa é a grande verdade. Tanto calvinistas quanto arminianos têm base bíblica, porque a palavra de Deus ensina as duas coisas. Deus é soberano, elege os salvos, né? Nós não sabemos exatamente por qual meio, nem por qual critério, mas o homem é responsável pelas suas decisões e pelas suas escolhas, sobretudo, se ele escolhe ou não obedecer a Deus e crer no Senhor Jesus Cristo. Ah, mas a fé não é dom de Deus? É. Então, mas se a pessoa decide que quer crer em Cristo, na minha opinião, Deus infunde fé por meio, né, da regeneração. Pois é, então pense, quando nós tentamos compreender a Deus, e apesar de sabermos que jamais o faremos de forma completa, devemos procurar conhecê-lo da forma mais plena possível. As doutrinas nos ajudam nesse sentido, né? E também nos ajudam a evitar erros crassos. Um dos erros crassos é dizer que Deus determina tudo. Bem, então nós somos o quê? Outro erro crasso é achar que o homem tem liberdade total, né? Isso é heresia, não tem. Nós estamos escravizados pelo pecado, não é? A nossa vontade é sempre inclinada para o mal. Qual foi a coisa errada que você ensinou para o seu filho ou para a sua filha quando ele era bebê ou ela era bebê? Nenhuma, né? Mas ele aprendeu. Da onde? Não é verdade? Outra coisa,
a educação de crianças mostra claramente que educar significa coibir a maldade que já existe no bebê e fazê-lo tornar-se uma pessoa boa. Essa é a prova que nós somos escravizados pelo pecado. Então, se somos escravizados pelo pecado, por que a soberania de Deus nos choca? Quer dizer, a gente quer ser escravo só do pecado? Não pode ser escravo de Deus? Aliás, a palavra servo tem essa conotação. Veja como são úteis as doutrinas. Então, não torça o nariz para elas, né? E procure crescer e amadurecer a sua fé, conhecendo cada vez melhor a Deus, sabendo que Ele é extremamente maior e mais misterioso do que nós podemos imaginar, mas, e aí vem a grande beleza da salvação. Ele reservou-nos para a eternidade, porque nós vamos precisar da eternidade para mergulhar nos mistérios de Deus e conhecê-lo cada dia mais. Isso vai ser absolutamente insuperável. Nada que nós possamos viver nesse mundo e nessa realidade se compara àquilo que nós vamos viver, e vamos viver de forma concreta, né? Na eternidade, dia a dia, conhecendo mais e mais e mais esse Deus infinito. E sabe por que isso vai acontecer? Não é porque eu ou você mereçamos ou sejamos bonzinhos ou bonitinhos, não. É porque a graça de Deus é infinitamente maior. Porque o amor de Deus é infinitamente maior do que a minha e a sua iniquidade, do que a minha e a sua maldade. Que Deus abençoe. Um ósculo santo. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo.